A vida pede mais positividade mais uma vez e sempre. Muito obrigado pela sua audiência, que é uma honra pra gente, né, mestre? Muita honra. E para todo mundo aqui dessa rádio maravilhosa que só quer saber de levar positividade para você. Bom, e o tema de hoje, eu particularmente, até pela minha história, pela minha carreira, tenho duas, né? Da psicoterapeuta e a do artista, do ator. Então, tem um tema que eu gosto muito de falar sobre, que é o... Não, primeiro vamos falar o seguinte, quais são os principais medos que assolam o mundo? Vamos falar sobre eles primeiro? Tem ali Claro, o medo de altura, o medo de dentista enorme, né? Altura junto com um avião e o tal do medo da morte, que não era o maior medo do mundo e nem é ainda, porque está empatadinho ali com um outro. É porque depois da pandemia, o tal do medo da morte subiu, chegou ali em primeiro lugar, junto com o medo de falar em público. Olha aí. E eu gosto tanto de falar em público. Já passei muito por isso. Já passou, né? Demais da Conheço conta. esse cara aqui há 25 anos. Aliás, eu não sei quando que você está vendo esse Positivecast, mas a gente está aqui em 2024 e eu conheço esse cara, vão fazer 26 anos. Fala você sobre essa experiência aí, essa mudança. Eu comecei a falar em público na pandemia. Antes disso era impossível falar em público. Quando veio a pandemia, todo mundo passou a viver sobre as regras da internet e os hábitos também da internet e os hobbies da internet. Eu também fui e comecei a falar. Eu posso dizer para você que não foi fácil olhar para uma câmera e começar a falar com ela. Não foi fácil. E Mas você deu até aula, curso. Sim. Foram 2 cursos ali, eu estava Sim. nos 2, obviamente. Mas... Você falou com experiência aí. Mas o que é esse tal de medo de falar em público que abrange tantas pessoas? Porque uma das coisas quando acontece, às vezes você chega com um microfone no meio de uma roda. Existem 2 coisas, gente, que as pessoas hoje falam dentro de rodas, de amigos, de colegas e até de ambientes. Falam sobre doença e falam sobre a falta de dinheiro. Mas quando você pede para falar isso no microfone, todo mundo vaza, cara. Ou quando liga uma câmera também tem muito isso. Quando liga uma câmera. O que isso quer dizer? Mas aonde que isso está repercutindo dentro do meu sistema emocional, dentro do meu sistema nervoso? Para onde isso vai? Como é que eu assumo esse tipo de responsabilidade da minha vida e vou lá destravar, desbloquear esse tipo de conflito, essa imagem, esse bloqueio que a pessoa carrega? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, eu, pela minha experiência nas turmas de oratória que eu monto aqui, já fazendo um pitchzinho de vendas, né? Um jabá faz parte também, eu monto turmas de oratória. E eu gosto sempre de acessar o cérebro límbico das pessoas, o sistema límbico. Porque, para mim, tudo vai nesse lugar, no tal do sistema límbico que fala das nossas emoções e também das nossas neuras, né? Dos nossos medos. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está assistindo a gente. Você, quando conversa com uma pessoa, tá tudo bem? E quando você conversa com 2 ou mais pessoas, continua tudo bem? Sobretudo se você conhece essas pessoas, beleza. Então você não tem medo de falar em público. Porque se você está falando com algumas pessoas, você já está em público. Mas deixa eu te perguntar, e se essas pessoas que você não conhece, ou melhor, se as pessoas com as quais você estiver conversando, você não conhecê-las, você continua com medo de falar? Aí a gente já entra num outro lugar. Já entra numa outra esfera, porque de repente você não tem medo de falar em público, mas tem medo de falhar em público. Tem uma diferença muito grande, né? Ser julgado? Ser julgado. Eu não conheço essas pessoas. O que será que vão falar de mim? Olha só esse medo. Aí eu te pergunto, será que isso aconteceu agora ou já vem de lá de trás? Geralmente, o teu passado explica isso. A forma, de repente, como você foi criado. Aí o tal do bloqueio de paternidade ou maternidade, bloqueio de autoimagem, bloqueio de aprendizado. Aliás, eu tenho ido muito às escolas, né, por causa do nosso projeto Viva Life, meu e do Claudinho Duarte, onde a gente coloca saúde emocional nas escolas. Abrindo aqui um parênteses rapidinho, né? As escolas onde a gente dá essa assistência, elas têm lá aula de matemática, português, geografia, história, socioemocional, isso é muito importante, viu? Então a gente já vê que ali tem bloqueio de quê? De aprendizagem. Por exemplo,
Fulano, vem aqui na frente e lê esse texto em voz alta para todos os seus colegas da turma. Aí a pessoa vai lá, o aluno, a aluna chega lá, às vezes dá uma tropeçada, ou então dá uma gaguejada, aí a galera dá aquela zoada básica. Pois é, isso já pode criar um bloqueio nessa pessoa, né? Isso vai para o sistema nervoso da pessoa. Na realidade, quando você se sente constrangido no ambiente ou quando você se sente desconfortável diante do ambiente, isso vai afetar o sistema nervoso, o seu sistema nervoso vai registrar isso dentro de você e a partir desse registro, dependendo da intensidade e da frequência que isso foi trazido para o seu sistema nervoso autonômico, isso fica marcado, oportunista, o tempo que for necessário para que quando você for passar por uma situação parecida, ela vai dizer para você assim, não faça mais isso. Vai te impedir, vai te bloquear e vai argumentar com você para que você não passe por aquele sofrimento, aquela gozação, aquela zoação que você passou no passado. Então, assim, nós chamamos isso de gatilho mental. Isso aí. Esse tal do gatilho mental, ele pode ficar o tempo que for dentro de você. Semanas, meses, décadas. O importante é que quando você que tem aí dificuldade de falar em público, se expressar, perceber que isso está acontecendo, você precisa participar como protagonista. Entender que você vai precisar rever esses conceitos, quer seja isso através de terapia, quer seja isso através de a hipnose, das práticas integrativas, por exemplo, de um tratamento energético que pode ser feito. Sei de casos que reikis e posições de mão, florais, homeopatia e até mesmo a acupuntura já ajudam pessoas a encontrarem respostas nociceptivas para que aquele bloqueio que foi registrado no sistema nervoso possa ser eliminado, cara. Então, assim, além de você praticar uma oratória com mestres como ele aqui, como Bono, que a vida dele, durante anos ele está ensinando isso para as pessoas, você também precisa retirar esse gatilho do corpo. Por quê? O corpo vai te levar para a ação. E aí o DNA das emoções, ele vai revelar para a gente lugares que muitas das vezes ficam esses gatilhos presos no corpo. Mas como assim? Vamos explicar melhor para eles. Quando você vive uma experiência traumática, isso acaba sendo imprintado no teu sistema nervoso. O seu cérebro, ele é muito nobre para que ele armazene isso. Então ele vai jogar para onde? Para algum lugar. Esse algum lugar pode ser um órgão, pode ser um osso, pode ser uma articulação, pode ser um nervo, pode ser um músculo, pode ser um tendão. Qualquer lugar do seu corpo é um local que pode ser utilizado como depósito dessas emoções, desses sentimentos, desses fatos que aconteceram na nossa vida. E a partir daí, quando eu identifico esse algoritmo que não está funcionando direito, eu passo a ressignificá-lo ou tratá-lo para que a energia, o fluxo contínuo do teu sistema nervoso possa ser restabelecido. E com isso, cara, aquilo que você está trabalhando dentro da sua mente, dentro dos livros que você está lendo, dentro dos ambientes que você está frequentando, dentro dos treinamentos que você está participando, possa realmente ter efeito contínuo, progressivo e definitivo na sua vida. Você está falando de pontos do nosso corpo, né? Junto ao reiki, a gente tem o chakra laríngeo, que a gente também pode dizer que é o da comunicação. Então, quando a gente vai aplicar o reiki, fazer a imposição das mãos, a gente consegue fazer uma leitura para ver se aquele chakra ali está fluindo, se ele está desbloqueado. Mas eu vou dar uma dica. Pessoas que... depois eu falo. Então... não vou falar isso não, porque vai dar problema, vai dar briga. Olha o problema que é isso que vai trazer, né? Olha só, a pessoa quando ela tem uma omissão em relação ao posicionamento dela, a autoralidade pode atingir a tireoide. Então, por exemplo, o hipotiroidismo, quando a gente vê junto ao DNA das emoções, são pessoas que... deixa para depois. Olha que problema isso.
E aí que também pode trazer problemas gástricos, né? Sim. Ali, esôfago, aparelho digestivo como um todo. O tal do engolir sapo significa que aquela pessoa não soube se posicionar, se colocar. E aí, nas minhas turmas de oratória, eu até falo que oratória é bacana, é super importante, as técnicas, mas mais importante do que a técnica em si é a comunicação assertiva. Aí eu volto a falar sobre o nosso sistema límbico, quando a gente conversa com a emoção da pessoa. Aí a gente, inclusive, não perde a identidade da pessoa. Por exemplo, no curso, eu não fico querendo dizer, tem que fazer assim ou tem que fazer assado. Não, primeiro deixa eu conhecer a pessoa, deixa eu ver como você é para não perder a sua identidade. E aí a gente consegue fazer ali com que a pessoa ela tenha uma comunicação mais fácil, preservando a identidade dela. Eu acho isso tão importante. Então, isso é fundamental. É fundamental, né? Fundamental. E aí, às vezes, a pessoa, assim, na minha última turma de oratória, tem um camarada, um querido amigo, ele botava ali a roupa, botava o terno, ia fazer a apresentação e falava assim e tal. O papai falava, cara, você tá de terno ou tá de kimono? Porque a pessoa às vezes fica armada, né? Tipo, vou me colocar em público, eu vou ter que falar, e aí já se fecha, se trava. A gente tem um lugar, uma vértebra, a tal da C3. Bom, a cervical, ela fala de identidade. E a vértebra que está ali relacionada à expressão do self é a C3, né, mestre? Fala um pouquinho dessa Então, C3 aí, a importância dela. Todas as vértebras no DNA das emoções, elas têm um algoritmo. A terceira vértebra cervical, ela tem uma íntima relação com a nossa vascularização neural da face e da capacidade de você expressar os seus sentimentos pela face. Então, ou seja, quando existe uma harmonia naquilo que você pensa, naquilo que você acredita, naquilo que você expressa, todo esse plexo neural, ele funciona bem e você consegue profetizar, abrir sua boca, falar, colocar aquilo que você emana da sua frequência para fora. Um bloqueio, por exemplo, nesta vértebra, ela é capaz de impedir com que isso aconteça de uma maneira livre. O livre fluxo dessa energia, ela passa a ficar obstruído e aí a pessoa, por mais que ela tenha treinamento, por mais que porventura ela tenha já discernimento em conseguir falar em público, ela pode travar, ela pode desenvolver aqui um problema de performance. Existe uma técnica que eu gosto de usar muito dentro da minha prática clínica, que é a terapia neural, gente. A terapia neural é a aplicação de procaína em pontos do corpo, como se fosse acupuntura, que ajuda a desbloquear esse tal do nosso sistema nervoso. Então, a C3 com um gânglio que nós chamamos aqui de supremo, que é uma área do nosso sistema nervoso que fala das historinhas que a gente fica contando. Porque o pior de você não conseguir ter performance naquilo que você faz é a historinha que você conta daquilo que você sofreu. Então, imagina se seu subconsciente ele fica o tempo inteiro contando aquela historinha de que você vai sofrer, de que você vai ser humilhado ou de que você vai falhar em público. Então, essa é uma área que, juntamente com a C3, tem uma performance de destravar tanto a energia quanto a função para que a pessoa possa falar melhor em público. Claro, isso vai resolver? Não, isso é um conjunto de que precisa ser extraído dentro daquilo que nós chamamos de clínica, de avaliação clínica. Uma habilidade precisa ser comprada, a de você conseguir comunicar. Porque como o Chacrinha falava, né? Como é que ele diz? Quem não se comunica... Bom, se você completou essa frase é porque você tem mais de 40, né? Mas quem não se comunica, se trumbica. E é verdade. Quantas oportunidades você já perdeu na vida, de repente no trabalho, relacionamentos, você ou alguém que você conheça, né? Porque tem sempre aquela história, um amigo de um vizinho, de um primo meu, tem sempre isso, né? Mas vai perder mesmo oportunidade. Perde. Eu costumo dizer o seguinte, a pessoa ela pode ser um aluno ou aluna academicamente nota 10. Nota 10, tanto na escola, no vestibular, na faculdade, passou com louvor, com as melhores notas. Mas, de repente, na hora de olhar no olho, de se apresentar e de se colocar, não tem o que a gente fala de BZ,
brilho nos olhos, eu adoro essa expressão. Aí vai chegar um aluno, de repente ali nota 7 e tal, mas que chega, pô, tudo bem, como é que você tá? Olha, meu nome é tal, eu faço isso, aquilo. Ou seja, uma pessoa que saiba se colocar. Se você fosse o contratante, quem você contrataria? O 10, aluno nota 10, mas que não sabe se posicionar, ou o 7 que sim sabe se posicionar e de repente abrir novos horizontes? Fala para mim. Vale a reflexão, né? A palavra profetizada tem poder. Então, se você precisa ter uma habilidade na sua vida, invista numa habilidade que você consiga virar suas chaves o mais rápido possível. E falar em público, ter a expressão, ter o domínio, ter o conforto, ter a possibilidade de você fazer isso, não só vai te trazer um retorno pessoal, mas também vai te trazer um retorno financeiro e também uma realização na sua vida de gerar riqueza, para que você possa realmente ter aquilo que você merece, aquilo que você busca, aquilo que você sonha e que você deseja. E a gente tem, os estudos mostram que mais ou menos de 55% a 60% da nossa comunicação é a expressão corporal. Aí mais ou menos 30 e poucos por cento, não dá para precisar tanto assim, né? Por mais que se coloque em números precisos, mas não é bem assim. A gente fala de dinâmica, do tom, volume, a forma como você fala. E 7% mais ou menos são as palavras. Aí vai ter gente que vai falar assim, pô, mas só 7%? Não é só não, é bastante importante. Quer um exemplo? Pega uma salada sem tempero. Aí você vai lá e bota um temperozinho, mesmo que seja um pouquinho, já mudou bastante, né? Pois é, as palavras, elas têm isso. Posso dar um exemplo? 2. Vem comigo. Assim, ó. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, no instante eu imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, voando, voando. Sem sal. Sem sal. Vamos botar sal agora? Bota sal. Numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante, eu imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, voando, voando. E aí, mudou? Mudou pra você? Mudou, mestre? Muda a frequência. Muda a frequência. Muda o brilho nos olhos. Ó, foram as mesmas palavras, mas com uma outra dinâmica. Até a expressão corporal, o olho, o entusiasmo. Isso é importante. E você, tem entusiasmo para comunicar o que você quer ou o que você deseja? Então, resumindo, o que nosso seguidor precisa entender, o que ele precisa saber quando ele sofre desse mal de não conseguir se expressar bem e falar em público? Bom, inclusive, você pode me procurar participar das minhas turmas de oratória, tá? Mas fala aí, mestre. Você pode estudar a performance com o nosso mestre aqui, você pode tratar. Muitas das vezes o seu problema ele é uma questão física. Isso. Pode estar na mastigação, pode estar na sua articulação das palavras. Uma dor na ATM, na articulação temporomandibular. Pode ser algo físico. Que a pessoa não está conseguindo expressar as suas emoções, seus sentimentos. Pode ser um problema cervical. O problema cervical, claro, a C3, isso. Como nós falamos para você aqui, isso é mais comum do que você imagina. Eu vejo isso dentro da clínica, quando uma pessoa tem um problema cervical nessa região, ela tem uma dificuldade, ela apresenta um bloqueio de se expressar plenamente, claramente em público, né? A pessoa que tem um problema na tireoide também, ela pode desenvolver esse tipo de gatilho mental. Mas o mais importante é que você entenda o que aconteceu com você não precisa mais estar acontecendo. Aquilo que você vivenciou desse momento traumático, desse imprint que o seu sistema nervoso absorveu, não vai fazer mais sentido. Porque a consciência, ela liberta. Isso. Ela tem o poder de libertar a gente. E você, aqui com o DNA das Emoções, na Rádio Positividade, no nosso 360, consegue aprender isso como ninguém. E aprenda a contar as suas histórias. Aprenda a se posicionar, porque senão você vai ficar contando a história dos outros. E aí você não vai ter protagonismo na sua vida. Escreva o seu próprio livro, não é isso? Curte aqui a nossa página. Se inscreva, caso ainda não tenha, né, feito esse negócio de se inscrever. Segue a gente no Instagram e o Instagram da rádio também, tá? Tá tudo aí, ó. Tá tudo aí para você seguir a gente e não perder nenhuma informação, certo? Aliás, sabe o que você pode fazer também? Baixar o aplicativo da rádio, porque aí você pode escutar a nossa Rádio Positividade em qualquer lugar
do mundo. Positividade FM, certo? A vida Pede mais positividade.